Vereadores, presidente de câmaras e membros da mesa diretora das câmaras municipais, eu quero aqui estar te fazendo um convite para nós discutirmos um assunto muito importante nesse período de encerramento de 2023 e primeiro semestre de 2024, que é a fixação dos subsídios dos agentes políticos de uma legislatura para uma legislatura seguinte e de um mandato para o mandato seguinte. Então, vamos deixar bem claro: é obrigação da Câmara de Vereadores editar ato e submeter ao plenário a aprovação de ato de fixação dos subsídios dos vereadores, do presidente da Câmara, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais. Isso, em alguns casos, até secretários adjuntos, quando são remunerados por subsídios. Pois bem, vamos deixar claro aqui o seguinte ponto. Quando a Câmara pode iniciar esse trabalho de elaboração de proposição, discussão e aprovação em plenário da fixação dos subsídios para a próxima legislatura e para o próximo mandato dos agentes públicos municipais, a qualquer momento. A não ser que a lei orgânica ela estabeleça um período para início da elaboração e discussão dessas proposições, considerando que não existe essa regra definida na Constituição Federal. Então, vamos lá. Em todo o país, é sabido que as convenções partidárias começam lá no mês de julho e agosto, e é preciso, nesse período, já estar aí definido os subsídios para os vereadores na próxima legislatura e para o prefeito, vice-prefeito e secretários para o próximo mandato. Então, vamos, via de regra, esclarecer o seguinte: a legislatura ela inicia-se em 1º de janeiro do primeiro ano de mandato e encerra 31 de dezembro do último ano de mandato. Ou seja, a legislatura tem duração de 4 anos. A legislatura ela é dividida em 4 sessões legislativas. Essas sessões legislativas coincidem com o ano civil, inicia 1º de janeiro, encerra 31 de dezembro. Então, os subsídios eles são fixados para a legislatura ou ele é fixado para cada sessão legislativa? Isso vai ficar a critério da Câmara Municipal. Por quê? O que a Constituição determina é que ele seja fixado em uma legislatura para viger na legislatura seguinte. Artigo 29 da Constituição, inciso 5 e 6. Deixar bem claro. Mais uma vez, é obrigação da Câmara dar início, da mesa diretora, dar início às proposições de fixação de subsídios. E também deixar claro, a Câmara não pode fugir de sua responsabilidade de estar fixando subsídios em uma legislatura para outra. Alguns vereadores querem se esquivar dessa responsabilidade, dizendo que não, que pode ficar mal para o vereador, fixando subsídio para o vereador na legislatura seguinte e tal, e pode vir. Olha, uma coisa, senhores vereadores, vocês são representantes do povo numa Câmara Municipal. Vocês possuem regras constitucionais e um direito consagrado na Constituição que vocês podem receber subsídios, que não é remuneração nem salário, é uma forma de retribuição, de indenização pelo cargo que vocês exercem. Então, o vereador tem direito a receber o subsídio, sim, e ele tem que receber um subsídio, conforme a legislação, dentro as condições financeiras de seu município e dentro dos limites e requisitos definidos pela legislação. Então, não pode a Câmara se esquivar da responsabilidade, obviamente, de fixar seus subsídios. É óbvio, de uma forma transparente, que a população possa saber, e isso, obviamente, está dentro da lei. Quanto à remuneração, ou seja, o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, que deve ser tratado em projeto de lei diferente daquele que foi tratado os vereadores, entendo eu que o prefeito, obviamente, tem o seu subsídio, de acordo com a complexidade e as características de cada município, deve receber também um subsídio digno das responsabilidades que
ele assume quando assume o cargo de prefeito, considerando também que o subsídio pago ao prefeito é o teto máximo para qualquer outra remuneração aos servidores do município. Detalhe, o secretário tem uma responsabilidade imensa, tanto administrativa como civil. Então, o secretário ele tem que ter também um subsídio dentro daquelas realidades do seu município e de acordo com o tamanho das responsabilidades que ele assume. Então, aquele vereador que fica falando, não, o secretário não pode ganhar mais que o vereador, porque ele não assume nada, ele não tem a dificuldade para se eleger. Senhor vereador, não fala isso. Isso é uma incoerência que o senhor está falando. Porque o secretário ele tem, sim, inúmeras responsabilidades que o vereador não traz nas suas eh, funções. Então, não condicione o valor do subsídio do secretário ao seu. O seu subsídio como vereador tem requisitos e parâmetros e limites para serem observados. Já o de secretário não é o seu subsídio que determina o valor do secretário, é de acordo com a complexidade dos cargos. Dos cargos são definidos, obviamente. É claro, tem tudo uma razoabilidade. Já o vice-prefeito, que é um outro privilegiado, né, com subsídio, a Câmara tem que ser mais eficiente quando começar a definir esse subsídio. A Constituição Federal, ela trouxe regras para o vice-presidente da República, que é auxiliar do presidente, que o presidente pode convocá-lo, o presidente pode determinar funções representativas, funções administrativas e assim por diante. Deixou para que a lei orgânica também estabelecesse isso ao vice-prefeito, porque o vice-prefeito não é justo que ele receba um subsídio só para ficar em stand-by, ou seja, eu vou ficar aqui recebendo, sem fazer nada, o dia que o prefeito precisar de mim, eu, quem sabe, atendo. Não, a lei orgânica tem que atribuir responsabilidades e funções administrativas ao vice-prefeito para fazer jus ao subsídio que vocês estão fixando para ele. Vai lá, no parágrafo 1 do artigo 70 da lei, da Constituição Federal, e vê lá se o vice-prefeito não está obrigado a também exercer suas atividades, inclusive prestar conta para a sociedade do subsídio que ele recebe. Então, tem uma cultura nos municípios que o vice-prefeito recebe um subsídio de 50% do que recebe o prefeito. Isso porque na década de 90 era até possível. Então, o que é que a Câmara tem que verificar? A razoabilidade do prefeito receber esse percentual, que eu acho que não é justo. Porque se o vice-prefeito não executa nenhuma atividade administrativa, por que ele vai fazer jus a 50% do subsídio fixado ao prefeito? Qual a razoabilidade disso? E outro detalhe, e quando o vice-prefeito substitui o prefeito, ele tem direito de receber o mesmo subsídio que receberia o prefeito, porque as atribuições e as responsabilidades são outras. Então, eu não vejo muita razoabilidade fixar um subsídio para o prefeito de 50% do prefeito. Entendo eu que poderia, sim, estar equiparado aí com o subsídio de secretário. Mas é uma opinião minha, não sou o plenário, quem decide é o plenário, não é isso? Então vamos lá. Podemos iniciar esse processo agora? Podemos. Primeira regra, vamos fazer o seguinte: vamos pensar como é que vai ser discutido isso. Nós vamos fixar o subsídio para o mandato seguinte e para a legislatura seguinte, com a possibilidade de revisão geral, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, conjugado com o parágrafo 3º do artigo 39 também da Constituição. Bom, aí é um caso a ser pensado, porque vamos pensar aqui, lá no estado de Santa Catarina e outros estados por aí, o Tribunal de Contas tem um entendimento que o subsídio é fixo para todo o período do mandato e da legislatura seguinte. Ou seja, o subsídio do agente político não pode sofrer alteração durante esse período, nem mesmo revisão geral. Já o Tribunal de Contas do Estado daqui de Minas Gerais, que eu estou falando de Minas Gerais, permite que sim, os subsídios do
dos agentes políticos podem ser recompostos com o índice oficial da inflação verificado em período não inferior a 12 meses. Eu, particularmente, entendo que isso é justo, até porque isso também está garantido aos servidores municipais. E aí, como é que se explica? O vereador, inclusive, aprova a lei de diretrizes orçamentárias prevê essa recomposição. Bom, aí você deve entender qual é o entendimento do seu tribunal. Particularmente, entendo que, caso fique dúvida, inclusive discussões entre a própria Câmara, que não poderá alterar os subsídios durante o mandato ou durante a legislatura, é bom que vocês tragam isso para o texto da lei. Então, por que não fixar o subsídio para os vereadores por sessão legislativa, ou então por período, como fez a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais? Então, vou sugerir essa medida para vocês. Lembrando, claramente, que é preciso fazer toda uma análise, usar uma metodologia de cálculo, lá no artigo 12 da LRF, o impacto orçamentário e financeiro precisa ser apresentado lá nos termos do artigo 16 também da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí você vai apresentar toda uma metodologia e, obviamente, você vai fundamentar isso, porque pode ser que o Ministério Público queira saber o porquê que você está adotando essa metodologia. Então, para trazer uma segurança jurídica na fixação desses subsídios, chame o seu especialista e fale com ele, emita para mim uma orientação técnica ou um parecer, como que eu devo proceder isso para ter uma garantia jurídica de como vai fixar esses subsídios. Eu, particularmente, faço isso por meus clientes, né? Principalmente meus clientes home office. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês devem tratar o assunto. Eu vou mostrar um resumo, obviamente. Então, o que vocês devem exigir, você presidente, membros da mesa diretora? Exija lá do seu profissional que ele faça esse parecer, uma recomendação para o processo legislativo que você vai adotar para aprovar a lei que dispõe sobre fixação de subsídios dos agentes políticos. Eu deixo bem claro, sou defensor de que despesa pública é matéria de lei. Fixação de subsídios, no meu ponto de vista, para trazer a garantia jurídica, é lei ordinária. Lei ordinária e é submetido ao processo legislativo ordinário. Não defendo que poderia ser processo legislativo sumário, sumaríssimo ou acelerado, nada disso. É o processo legislativo normal. E aí até falo sempre que o meu amigo e parceiro, doutor Danilo Falcão, né, ele sempre fala nesses processos legislativos com bastante presteza e eficiência. Então, vamos lá. Então, instaurou o processo. Primeira coisa que você deve fazer, presidente, é determinar a instauração do processo legislativo para, obviamente, isso ser publicado em obediência ao artigo 8º da Lei 12.527, que é a lei da transparência pública. Então, vamos lá. Aí vem despacho da mesa diretora, eu só vou mostrar. Aí sim o parecer técnico da sua equipe técnica que vai te orientar a fixação dos subsídios dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e secretários municipais. É claro que nesse parecer vai ser bem fundamentado e uma das coisas que tem que ser trazidas aqui com muita eficiência é o quê? É óbvio que é os subsídios dos deputados estaduais, que é a base para quê? Para que esteja fixando os subsídios dos vereadores dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal. Então, artigo 29A traz lá os limites. Até 100 mil habitantes, né, os limites para gasto, 7 e assim por diante. Eu também tenho que fazer essa avaliação? Tem. Então, veja aqui. Olha só, a fixação do subsídio deverá ser fixado para aqueles municípios até 10 mil habitantes, no máximo 10% do subsídio do deputado estadual. Então, vamos voltar aqui no que foi definido aqui em Minas Gerais. Por exemplo, os deputados tiveram seus subsídios fixados da seguinte forma: do dia 1º de janeiro a 31 de março,
o valor de 29. Por que isso? Porque os vereadores, eles tomam posse em fevereiro. Então, não é o caso dos municípios. Aqui, vamos lá. Então, do dia 1º de abril a 31 de janeiro de 2024, o subsídio do deputado é 31.238,19. Ou seja, é esse o limite que nós temos que calcular agora. Nós não podemos fixar um subsídio que exceda esse percentual. Olha, entendo eu que sim, porque se exceder, nós teremos algum problema. Então, o subsídio do vereador poderia chegar a quanto? A 6.247 para aqueles municípios de até 10 mil habitantes e assim sucessivamente, conforme o limite lá do artigo 29 da Constituição. Lembrando que em 2025, ou seja, 1º lá de janeiro de 2025, o subsídio do vereador, do deputado será 33 mil. Mas a partir de fevereiro de 2025, 34.661 seria o nosso parâmetro, porque janeiro de 2025 é esse valor que está para os deputados, R$ 33.006,39. Então, aqui nós já temos um parâmetro a ser observado. Então, seria o nosso limite máximo, 6.247. Aí é que também a sua assessoria técnica deverá apresentar aí para análise qual o valor dos repasses recebidos dos duodécimos no período já efetivado e estimar também esses duodécimos, obviamente, dentro de uma metodologia de cálculo de elevação da receita base de cálculo. Aí sua contabilidade tem que entrar em ação. Aqui eu já fiz, porque eu já tenho essas informações. Estou mostrando um dado concreto de um município que eu presto essa consultoria, município até 10 mil habitantes, obviamente. Então, aí, feito esses cálculos, olha o valor que nós chegamos. Há uma sugestão para o vereador. Olha, os vereadores, o seu subsídio poderá chegar, no máximo, a partir de janeiro de 2025, em 6 mil reais. Bom, tá, mas aí o vereador vai reclamar, mas hoje nós recebemos 5 mil e alguma coisa, mas vai aumentar tão pouco? Sim, vai aumentar tão pouco porque nós temos parâmetros a serem obedecidos. E depois também tem outras despesas com o pessoal que ele leva para o cálculo de 70%. Com a folha. Então, aqui nós já fizemos esse cálculo. Se o subsídio do vereador for para 6 mil, junto com aquele quadro de servidores que existem, vai chegar no máximo a 62% dos duodécimos estimados para 2025, ou seja, dentro da legalidade, sem nenhuma sombra de dúvida. Bom, aqui nós fizemos a conta de qual quadro que nós temos de servidores, somado aos vereadores, nós chegaríamos a 61,10. Isso nós chamamos de impacto orçamentário e financeiro, obviamente será detalhado, aqui eu só estou dando uma demonstração. Então, eu faço o quê? Eu vou lá e apresento uma proposição em forma de modelo para fixação dos subsídios, tanto vereadores, tanto do prefeito, vice-prefeito e secretários. Então, considerando, concluindo aqui rapidinho, concluindo que o subsídio do vereador, o município, logo, né, não pode passar de 20% daquele fixado para o deputado, e aí nós temos aqui os valores pagos aos deputados, e aí nós vamos falar que 6 mil seria o recomendável, a partir de 1º de janeiro de 2025, que corresponde a 19,21 do subsídio do deputado no exercício de 2023. Porque se alguém falar, mas teria que obedecer, não quando for o pagamento, mas sim a data de fixação, nós também estaríamos enquadrados nessa segurança jurídica aí. Porque poderia alguém falar, não, no dia que fixou, tinha que levar em consideração o subsídio do deputado no dia que fixou, e não no dia que começa a pagar, que é 1º de janeiro de 2025. Nós também estaríamos obedecendo a regra. Então, não é hora de arriscar, né? Então, vamos lá. E aí, nós vamos fazendo uma continha. Então, como é que ficaria? Ó, baseado. Aí vamos pegar uma conta aqui, vamos pegar o deputado, o valor do subsídio do deputado de janeiro de 2025, né? Que seria 34
34, eu acho que nem é 34, quer ver? Acho que é 33, ó, 33, 33. Mas, a partir de fevereiro, 34. Aí você traz aqui os percentuais que atingiria. Percebe que nenhum deles ficou acima de 20, porque o limite do meu município é 20, porque tem menos de 10 mil habitantes. Então, obviamente, nós levamos isso dentro dessa segurança jurídica. Aí vem o projeto de lei. Bom, vamos falar um pouquinho do projeto de lei. Primeiro, projeto de lei, eu não comungo da ideia que seria uma resolução, nem um decreto legislativo. Uma resolução tem certeza que não, porque a resolução se utiliza para tratar de assuntos de organização interna. E o decreto legislativo, aquilo que traz efeito externo. Aqui nós estamos tratando de uma despesa pública, inclusive de caráter continuado. Então, se é uma despesa pública, o princípio da transparência, freio e contrapesos, obviamente, submetida à sanção do prefeito, que poderia também ser aí uma forma democrática de se elaborar uma lei, eu defendo lei e não resolução. Mas vamos respeitar o entendimento de cada um, obviamente. Então, está aqui. Projeto de lei municipal, 1º de novembro de 2023, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores para o quadriênio 2025-2028. Bom, aqui você vai falar quadriênio, porque para ficar mais rápida a interpretação, pronto. Lembrando, lá na lei, né, 95/98, o primeiro artigo deve trazer a ideia geral da lei, de que ela se trata. Então, aqui fomos. Esta lei dispõe sobre fixação do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para sessões legislativas da legislatura 2025-2028, nos termos dos artigos 37 e 39 da Lei Orgânica, lá que diz que a mesa diretora dará início à proposição de lei para a fixação dos subsídios. Perfeito. E aí fica, artigo 2º. O artigo 2º, o subsídio único dos vereadores fica fixado para as sessões legislativas da legislatura 2025-2028 nos seguintes valores. Inciso 1. Na primeira sessão legislativa, a partir de 1º de janeiro de 2025, no valor de R$ 6.000. Na segunda sessão legislativa, a partir de 1º de janeiro de 2026, R$ 6.300. Na sessão legislativa, na terceira sessão legislativa, a partir de 1º de janeiro de 2027, no valor de 6.615. E na quarta sessão legislativa, a partir de 1º de janeiro de 2028, 6.945. Percebe-se que, obviamente, está se fixando para cada sessão legislativa. O que isso traz de vantagem? Não tem que falar em revisão geral, não tem que falar em mais nada, porque já está definido para todas as sessões legislativas que compõem a legislatura 2025-2028. Claro, em alguns estados, permite que o presidente da Câmara tenha subsídio único do presidente da Câmara, diferente daqueles que foi fixado para os demais vereadores. Eu, particularmente, defendo a ideia que subsídio único do vereador, subsídio único do presidente da Câmara, diferenciado, porque o presidente da Câmara é submetido a inúmeras outras responsabilidades administrativas que os demais membros da mesa não estão submetidos. Então, justo que ele tenha um subsídio diferenciado, mas também respeitando os limites definidos para os subsídios em relação aos subsídios dos deputados estaduais. Se o seu estado tem esse entendimento, faça isso. Caso tenha margem, não tendo, prevalece, como é o caso aqui de Minas Gerais. Eu estou colocando o subsídio único do presidente da Câmara, fica fixado para as sessões legislativas da legislatura 2025-2028, em valores idênticos ao fixado para os vereadores. Então, o presidente vai receber o mesmo valor, obviamente, que os vereadores vão receber. E ainda no parágrafo único aqui do artigo 1º, estou deixando passar, subsídios são fixos e serão pagos observando o limite definido na linha A do inciso 6 do artigo 29 da Constituição. E é exatamente o limite em relação ao deputado estadual. Isso não vai ser extrapolado, porque já está sendo pensado agora.
Obviamente, aqui no artigo 4º, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37 da Lei Orgânica, é devida a importância correspondente ao subsídio único mensal do vereador e do presidente da Câmara, a título de 13º, em valor proporcional ao efetivo exercício no mandato no ano, nos termos do inciso 8 do artigo 7º da Constituição. É claro que a Lei Orgânica já garantiu com antecedência esses direitos aos vereadores. Aqui nós só estamos fazendo remissão à lei orgânica, não seria, né, nada exagerado falar que isso aqui está simplesmente reportando a lei orgânica. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias de exercício será tomada como mês integral para efeito desse artigo. Não traz aqui lá outras regras, porque nós estamos tratando de fixação. A matéria aqui é fixação de subsídios. Então, não venha contaminar a matéria com outras matérias, só aproveitando a oportunidade. O artigo 5º, da aplicação do disposto do parágrafo 1 do artigo 2º e no caput do artigo anterior, serão observados os limites constitucionais e demais disposições legais vigentes, podendo os valores ser deduzidos até o montante permitido, caso ultrapasse os limites legais. Isso é uma garantia que pode o ordenador de despesa fazer essa redução, essa dedução, para não infringir nenhum dispositivo constitucional. Então, aí vem, o vereador terá direito a férias, em nenhuma hipótese será feita a conversão em pecúnia de férias do vereador, o impacto financeiro, e não esqueça de revogar a lei que fixou o subsídio para a legislatura atual, porque senão nós teremos duas leis que poderão continuar conforme alguns dispositivos das constituições estaduais, como é o caso de Minas Gerais, lá no artigo 179, né? Então, essa lei entra em vigor com efeitos a partir de 1º de janeiro. Caso venha para o prefeito, mesma coisa. Você vai fixar o subsídio para o prefeito conforme o ano. Então, aqui, ó, fixamos R$ 18.000 a partir de 1º de janeiro de 2025, R$ 19.080 a partir de 1º de janeiro de 2026, R$ 20.224 a partir de janeiro de 2027, R$ 21.438 a partir de 1º de janeiro de 2028 até 31 de dezembro de 2028. Lembrando que essa lei não vai ultrapassar esse período. Aos secretários, mesma coisa. Ao vice-prefeito, aliás, mesma coisa. Aos secretários, mesma coisa. Então, aí fala ainda que o vice-prefeito terá garantia de percepção de diferença caso ocupe o cargo, o 13º na lei orgânica, o impacto financeiro, revogando a lei anterior, e assim a mesa diretora dá início a esse procedimento. Então, o que eu quero mostrar para os senhores? Que não é nada exagerado, que vocês comecem a tomar essa iniciativa agora, antes do calor da disputa, tendo, obviamente, uma metodologia de cálculo que justifique os valores e, obviamente, que esses valores não sejam fixados fora dos limites definidos pela própria Constituição Federal. Então, aqueles que tiverem mais interesse, é só nos seguir nas redes sociais ou até mesmo entrar em contato conosco, que nós estamos aqui à disposição para auxiliá-los na elaboração de proposições de leis que venham fixar subsídios justos, legítimos, legais para os agentes políticos para 2025 a 2028. Um abraço a todos e siga lá nas redes sociais, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo.